Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do início da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, dos versículos 1 ao 8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pelo desígnio de Deus referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lloyd e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 95. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia, anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações,
Dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 10, dos versículos 1 ao 9. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Reflexão. Na liturgia de hoje, a Igreja celebra a memória de 2 santos missionários, companheiros de São Paulo, São Timóteo e São Tito. Os dois se encontram no grupo de colaboradores mais imediatos do apóstolo. Paulo chama Timóteo de meu querido filho, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2, e a Tito de meu legítimo filho na fé comum, Tito capítulo 1, versículo 4. Além disso, em algumas cartas, Paulo menciona Timóteo na saudação inicial que dirige às comunidades. Conforme a tradição, Timóteo teria sido colocado por São Paulo junto às comunidades situadas na região de Éfeso, de modo que teria se tornado o bispo, o supervisor das comunidades que viviam ali. Por sua vez, Tito está relacionado às comunidades nos arredores de Creta, na Grécia. Timóteo e Tito são figuras importantes no processo inicial de difusão da fé cristã. Eles, como aqueles 72 mencionados pelo Evangelho, são enviados em missão junto aos pagãos, para tornar conhecido universalmente a boa nova do Evangelho. Que São Tito e São Timóteo nos ajudem no ardoroso trabalho de levar e anunciar, sem medo, a fé de Cristo. Mas e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje, no versículo 7, a seguinte passagem: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Mas e nós? Será que percebemos que o espírito que vem de Deus é de força, amor e sobriedade? Temos tomado posse disso? Ou será que de vez em quando deixamos o espírito de tristeza, de timidez, de medo, de egoísmo tomar em conta de nós? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.